Feche seus olhos. Eu te amo no amor do meu Senhor. Eu te amo no amor do meu Senhor, porque vejo em ti a glória do meu Rei. Eu te amo no amor do meu Senhor. Eu te amo no amor do meu Senhor. Eu te amo no amor do meu Senhor, porque vejo em ti a glória do meu Deus. Eu te amo no amor do meu Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, Pai, em amor, Pai. Nós estamos mais uma vez reunidos em Sua graça, cheios, Senhor, de alegria de estar em Sua casa, Pai. E pedimos ao Senhor que neste culto, Pai, nós possamos ser revertidos do amor divino, Pai. Nós possamos amar mais e mais esta mensagem, Pai. Ajude-nos, Senhor, a ser melhores, Pai. O inimigo quer pôr confusão em nosso meio, mas o Senhor põe amor, Pai. O Senhor tem trazido paz, o Senhor tem nos satisfeito, Pai, com os teus conhecimentos, Pai. Te pedimos, Senhor, que nós possamos sair esta tarde, esta noite, transformados deste lugar, Pai, pois sabemos que onde o Senhor está, o inimigo não é capaz, Senhor, de mudar, de destruir o que o Senhor constrói, Pai. Então pedimos, construa em nós, Pai, o amor divino, Pai. Construa em nós, Senhor, cada vez mais pessoas melhores, Pai, e que possamos amar uns aos outros, Pai, que possamos amar essa mensagem, Pai. É o desejo de nosso coração, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Você pode cantar? Vejo em ti a glória do meu Deus. Canta para o seu irmão. Eu te amo no amor do meu Senhor. Mais uma vez, canta para o seu irmão. Eu te amo no amor do meu Senhor. Olha para ele. Eu te amo no amor do meu Senhor, porque vejo em ti, fique de pé, a glória, podem ficar de pé? Meu Rei, eu te amo no amor do meu. Agora um abraço, dá um abraço no seu irmão e diga para ele. Eu te abraço no amor do meu Senhor. Dá um sorriso. Fala boa tarde. Fala que eu te amo. Fala o quanto é importante para você. Oh, porque vejo, Ronan, gente, a glória do meu Rei. Eu te abraço no amor do meu Senhor. Muito obrigado. Palmas para Jesus. Poder sentar. É que muitas vezes nós simplesmente viemos para a igreja e não reconhecemos o valor de estar ao lado de pessoas, né, irmão Magno, tão maravilhosas. Sequer damos um Deus abençoe, né? Que Deus possa nos fazer cada vez mais com amor no coração, não é, irmão Ronan? É verdade, irmão Roberto. E aí imagine se esse irmão que está aqui ao seu lado, sentado ao seu lado, não estivesse aqui. E se o outro de trás também não estivesse. Se o da frente também não estivesse. Seria apenas paredes, piso e teto. Não teria graça, né? Então a presença de cada um, mesmo que você não fale com ele ou com ela, é que faz a igreja. Às vezes uma palavra de uma pessoa que você não conhece, né, irmão Ronan? Exatamente. Então tenha esse bom costume, né? Esse bom hábito de cumprimentar o outro, perguntar como vai. Isso pode fazer toda a diferença para ele e um dia também poderá fazer diferença para você. Alguém se perguntar como você está, como é que foi a sua semana,
num bom sentido, né? Não no sentido de especular a vida do outro, mas no sentido de se preocupar como você está. Né? Isso pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Você pode até achar que o seu Deus abençoe e não tem efeito nenhum, né? Porque muita gente fala, mas eu vou falar que eu não sei quem que eu sou, né? E às vezes você dá um Deus abençoe para uma pessoa, ela vai para casa pensando, nossa, aquele irmão falou comigo, né? Isso. Há alguns anos atrás, uns 15 anos, o irmão deu um testemunho, dizendo ele que quando era novo convertido, ele ia para a igreja e o irmão Valdeir, pai do irmão Valdinei, perguntava, irmão Lindomar, como é que o senhor está? E, estou bem e tal, e ele não conhecia praticamente ninguém, mas o irmão Valdeir o cumprimentava, como o senhor está e tal, e dizendo que ali, complexado, né, ia para a igreja sozinho, não conhecia ninguém, mas quando o irmão Valdeir perguntava, ele sentia bem, né, aquilo agregava com a bênção do culto, e aquilo o ajudou naquele início, e ele firmou a fé dele, se tornou evangelista, e, enfim, aquilo o ajudou muito. Então esse seu cumprimentar, como você está, o Deus te abençoe de verdade, não aquela coisa tradicional, né? Pai do Senhor, irmão, aquela coisa assembleana, mas aquela coisa de verdade poderá salvar uma pessoa. Amém. Aleluia. Amém. Uma boa tarde com Jesus, não demos boa tarde, né? Que vocês possam aproveitar ao máximo o culto, né? E saírem daqui com o que veio buscar. Deus tem para dar para vocês. Amém? E como vai ser hoje, irmão Robério? Hoje, Dia dos Pais, né, irmão Ronan? Dia dos Pais. Dia dos Pais, né? Tão feliz quem tem alguém a quem possa te chamar de pai. Né? Uma pessoa tão importante, né, na vida de cada um de nós, que nos ajuda, às vezes nos corrige, dói, pode até doer, mas é para o nosso bem, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Sobre nós pedimos perdão porque tínhamos falado que ia falar sobre autocontrole, mas com esse assunto do Dia dos Pais, a escola dominical que tivemos, né? Nós vamos deixar autocontrole para primeiro domingo após o encontro. Não perca esse culto, será muito bom. Eu tenho certeza que quem vier escutar e conseguir abstrair aquilo ali para si mesmo, vai ver que você tem poder para transformar muitas coisas aí, viu? Então não perca o culto de autocontrole após o encontro, né? E hoje vamos falar sobre os pais. Os pais, né? Gratidão. O que o filho pensa dos pais aos 7 anos, aos 10, aos 20, aos 50. Vamos jogar luz neste assunto. Mas antes vamos louvar. Irmão Tiago. Irmão Tiago. Apresentar o nosso louvor com sentimento de gratidão. Pelo que você é grato, que o dinheiro não pode comprar. Pense em alguma coisa aí que o dinheiro não compre. Seja grato por isso, louvando. Né, irmão Tiago? Amém. Vamos, Ele peleja por nós. Tens dificuldade em vencer. Vamos cantar?
amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém, Ele peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Aleluia! Ele peleja por nós aquilo que é a função dele, né? Aquilo que é a nossa peleja, nós que pelejamos. Queira ficar em pé e abrir a sua Bíblia, Salmo 139. Livro de Salmos 139. Esse capítulo ele é muito especial, né? Eu gosto muito desse capítulo. Então vamos ler ele completo, o primeiro versículo com a igreja em pé, e os demais, o irmão Ronan. Diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Pode se assentar. Amém. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer num céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Esse 24, irmão Ronan, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você permite que Deus faça isso com você? Amém? É a nossa oração também, né, irmão Ronan? No 11 ele diz, irmão Abério, se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Para Deus não tem noite, não tem, né? A noite é mais clara do que o sol para Deus. Então, se você pensa que está na escuridão, está tudo complicado, isso aí para Deus é mais claro que o sol. Aqui no 2, não é nada. Irmão Ronan, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. É bem a figura, né, irmão Ronan, do pai, né? Isso. Conhece os filhos, né? Protege os filhos, né? O que o senhor fala sobre essa relação do espiritual, né? Nosso Deus exercendo um papel de um pai aqui para nós, nos guiando, né? É importante, irmão Roberto, porque Deus, que às vezes o pai natural já se foi, muitos foram criados sem o pai natural, mas Deus, ele é o pai de todos. E nesse sentido ninguém é órfão e ninguém tem o direito de falar: eu não tenho isso porque meu pai não me ajudou, eu não tenho isso porque meu pai não deixou uma grande herança para mim. Não, é o nosso pai, o pai dos pais é Deus, e nesse sentido ele não tem nenhum melhor do que o outro. Então você tem tudo que precisa, porque nós temos a Deus, né? Deixa eu chamar as meninas de Periperi, há um grupo delas aqui, não sei se já chegaram, cantar um hino aqui, apresentar e visitas. Visitas maravilhosas. Encaixa elas. Cadê elas aí? Levanta a mão para eu saber onde está. É o grupo ou dupla, sei lá, quarteto. Vem, não sei se elas já chegaram. Então ainda não, né? Tá. Parece que as filhas do pastor Edson estão ali, ó. Tá aí? Ela é a chefe. Organiza aí. Daqui a pouquinho nós vamos chamar vocês então. Fica no ponto aí, né? Para poder cantar um hino. Organiza aí. Isso. Mas é isso. Então, irmão Ronan, pai, né? A figura do pai, a importância da proteção do pai, principalmente quando nós estamos indefesos, né? Isso. Quando nós estamos indefesos. Nós vamos falar daqui a pouco, né? Sobre o pai, o herói de quando você... o pai herói, né? Vamos perguntar para a igreja o que o filho normalmente pensa do pai do 0 até 8 anos, até 10 anos. Seria bom, né, você comentar. O pastor sempre lê esse texto aqui, mas é hoje. O irmão Samuel. 0 aos 10 anos, o que nós pensamos dos nossos pais? Meu pai sempre me conta que quando eu era mais novo, né, tinha uns 5, 6 anos, sempre quando ele chegava em casa, eu recebia ele meu super-herói. Ele era meu super-herói sem capa. E hoje, Samuel, continua ou já... É o mesmo de sempre, né? Ele cuida de mim, me ensina, me dá conselhos, né, de todos os meus objetivos que eu traço, né? Ele é um super-herói, sim. Ele salva a gente de algumas ciladas que a gente acaba indo, mas ele puxa a gente de volta como se fosse um herói mesmo. E sim, enfiando na frente do perigo. Ele sempre me ajuda nisso. Ele é uma ótima pessoa para mim. Tipo, sem ele eu não seria o que eu sou hoje. Sem ele, sem minha mãe, sem eles eu não seria nada. Sem ele você não existia, né? Não seria filho de Otoniel. Mas isso é bonito, porque pela pesquisa científica, até os 10 anos é um super-herói, mas aos 15 anos já é o coroa. Coroa não sabe muito de nada, não. Daqui a pouquinho nós vamos ler sobre isso aí. Muda o conceito. É verdade. Daqui a pouquinho vamos chegar fase por fase. Alguém gostaria mais de falar sobre a importância do pai? Alguma irmã? Do 0 aos 10, né? Vamos focar aqui. O irmão aqui vai comentar. Também comentar. O que o filho vê no pai do 0 aos 10? Vamos embora dar esse número aqui. Porque, irmão Ronan, como também todo mundo passa por fases na vida... Samuel? Então vamos ouvir o irmão Samuel, depois eu comento. Irmão Samuel.
No momento meu pai não está presente, né? Não tenho muito contato com ele, mas eu vou falar do nosso Pai Celestial, né? Que é Deus. Nós não devemos deixar o amor que Jesus Cristo morrer, né? O amor que Jesus Cristo nos ensinou, né? O amor dele. Nós não devemos deixar de jeito nenhum. Deus é maravilhoso, né? Amém. Verdade. Irmão Roberto, o que o irmão Samuel colocou, muito importante também, porque no espiritual, quando a gente aceita, é batizado, você tem aquele primeiro amor. E aí Deus é tudo, a igreja é tudo, pode se aplicar isso aí também. Aí depois fica aquele crente acomodado, mal acostumado, não é bem assim, vai relaxando. Então, se você sentir que está perdendo esse primeiro amor pelo nosso Pai Celestial, talvez seja a hora de converter de novo, né? Vir para o altar e para voltar aquele primeiro amor, aquela alegria. Davi fala assim: Senhor, não me deixe perder o gozo da salvação. Ele não falou em perder a salvação, mas às vezes perde o gozo. E aí fica essa reflexão, né? Será que nós, em algum momento, não perdemos o gozo de ser cristão? Estamos aqui, continuamos sendo, mas sem alegria, sem vida. O líder de canto está cantando, está dando tudo, a igreja está cantando, você está lá assim, né? Parece que está fora do ar, vem para a igreja com dificuldade, virou aquele crente rancoroso, triste. Quem sabe não seria bom voltar ao primeiro amor, no natural, no espiritual também. Aos 10 anos, o filho pensa: papai é um sábio, um gênio, super-herói, sabe de tudo. É assim ou não é? Faz boa, né? Quando o papai chega em casa, acho que quem são os pais pode falar melhor do que eu, né? Criancinha vem correndo, abraça, né? Isso. Você é tudo de proteção que naquele momento aquela criança conhece. Esses são os conceitos que os filhos têm dos pais. Isso. Dentro das faixas etárias. Exatamente. Agora aqui, pastor, eu acho que poderia ser bom, né? E os pais podem dizer, até aconselhar outros pais, o que o pai pode usufruir dessa idade do filho? Do 0 aos 8, do 0 aos 10. Aproveitar de inserir Cristo neles. Inserir Cristo neles. Aproveitar esta fase enquanto ele tem recepção aberta da palavra do pai, aproveitar essa chance de inserir. A própria psicologia ensina que até os 7 anos o que eles aprendem nunca mais esquece. E Verdade. Salomão fala isso. Ensine teu filho o caminho que deve andar, mesmo depois de velho, ele não o esquecerá. É verdade. É dentro dessa faixa que você insere o bem ou o mal. A psicologia chegou a uma conclusão que não é bom, embora contraria a lei hoje atual do país. Não é bom levar a criança antes dos 7 anos para a escola. Isso. Os pais devem ser os primeiros professores dela em casa. Por quê? Porque até os 7 anos elas estão predispostas a conceber muita bobagem. Ela não tem filtro, né? Ela não tem filtro, ela não tem protetividade, né? Isso. E é perigosíssimo, né? Dessa faixa que elas aprendem de conceber uma coisa errada, nunca esquece. Mas se fazer isto, a Secretaria dos Direitos Humanos, é isso, vai buscar em casa, né? Vai. Depois meu netinho está com 3 anos que já tem que ir para a escola, já pensou, não sabe nem falar. Diz que é lei. É um perigo, né? Perigo. Porque lá vão inserir a ideologia de gênero, já está chegando nessa idade, eles estão pegando. Para que a ideologia de gênero? Para inserir neles criança que eles têm o direito de escolher ser homem ou ser mulher. Exatamente. Isso é um demônio, é um demônio. O mundo realmente está na mão do maligno, né? João disse: o mundo jaz no maligno. A gente ouve isso aí, mas fica assim meio voando. Mas está na mão do maligno em todas as partes, inclusive lá na escola com a criancinha, totalmente indefesa. E eles sabem disso. E colocando essas doutrinas diabólicas, infelizmente. Mas aí entra o pai, né? A mãe, a oração vai ungir para não deixar aquilo tomar conta. O Espírito de Deus é mais forte. Isso. Essa primeira fase, nós vamos falar das fases aqui até para o que os pais, né, possam acompanhar. Porque muita gente acha que o que acontece com você, pai, você às vezes pensa que o que acontece com você e seu filho acontece só com vocês dois. Não, isso aqui
acontece com muitos pais. Todo adolescente dá um certo trabalho para poder amadurecer. E são fases da vida, né? Então, até os 10 anos, você tem essa oportunidade de você ser ali o herói do seu filho. Isso. Está plantando no coração dele, na mente dele, mesmo que muitas vezes ele não siga isso, ele vai saber quais foram os ensinamentos que ele recebeu quando era criança. Então, o subconsciente vai estar lembrando ele que, se uma vez ele infringir aquilo que você está ensinando, vai estar lembrando ele, você está errado. Você está errado. Né? E uma pessoa só consegue melhorar um dia, só há chance para a pessoa melhorar, se ela tiver a consciência de que ela está errada. Por isso que até aos 10 anos é importantíssimo a presença e o acompanhamento, e use essa fase de herói. Aproveite a infância, mas também dê provimentos para que seu filho cresça, ou sua filha cresça, né? Um cristão ou uma cristã. Né? Em termos de psicologia, é do 0 ao 7, né? Que a criança não tem capacidade de julgar. Nós estamos colocando 10, arredondando aqui. É aquela fase boa, né? Do pai brincar com o filho. Eu e o irmão Roberto não somos pai ainda. Então, quem é pai já passou por essa experiência. É aquele momento em que seu filho te considera como herói. Não vai durar por toda a vida. Por mais que nós filhos falamos que respeitamos nossos pais, o respeito continua. Mas a visão não é mais aquela visão que a criança tem, quando a gente teve. Né? Ou diminui ou aumenta. Às vezes é mais fácil diminuir, né? Vamos ser realistas. Então, de 0 aos 8 ou aos 10, é o momento do pai aproveitar o filho, porque esse momento ele te vê como o verdadeiro herói. Alguém quer comentar ainda sobre essa fase, uma experiência, alguma coisa? Algum pai quer falar sobre... Ou mãe? Falar sobre também a fase da criança, também? Alguém gostaria de dar um comentário? Então vamos para o próximo aqui. Irmão Moisés. Irmão Moisés. Eu vou falar sobre essa fase quando eu era criança. Eu lembro do meu pai, eu era mais ou menos o tamanho desse menino do irmão Luciano aqui, bem pequeno. E eu andava com meu pai nos matos, atrás de gado, mexendo com coisa. E a gente tinha um cavalo muito grande. E aí meu pai montava e falava assim, agora você monta, né? Mas eu era muito pequenininho e eu levava a mão e ele esticava assim para me pegar. E eu sabia que quando ele pegava no meu braço, eu ficava pendurando até subir, mas eu sabia que eu estava seguro. Tinha uma confiança muito grande nele. Então, outras vezes a gente estava andando em algum local próximo de Córrego, aí tinha que descer, tinha um barranco bem grande, e ele falava assim, ele descia na frente e falava, agora pula. E eu sabia que se eu pulasse sozinho, eu ia me machucar, né? Mas se ele fazia assim com a mão, eu pulava tranquilo, que ele segurava e não ia deixar eu machucar, né? Então era uma segurança, é muito bom. Ter um pai é maravilhoso. É o herói, né, irmão? Né, irmão Moisés? Esse é verdadeiro herói. Eu vejo que às vezes a criança está no meio de uma cama ou de uma mesa, quando o pai faz assim, a criança se joga. Não está nem aí se vai cair no chão, né? Se vai se machucar. Ela confia que o super-herói dele vai estar ali para poder segurar, né? Irmão Magno. Irmão Robério, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos filhos nessa fase. Eu penso que se tem uma coisa mais séria na Terra hoje, o pastor Dalton pregou isso essa semana, não sei que dia foi, na palavra do dia. Nós temos que injetar. Esses dias eu fui num culto de evangelismo e vi ali uma criança de 3 anos com um celular. Bom, eu não tive coragem de falar com os pais, né? Mas me deu vontade de falar. 3 anos de idade com o celular, o tempo todo assistindo um desenho. Eu falei, meu Deus, aquilo ali está matando aquela criança. Aquilo lá está matando os neurônios daquela criança. Por quê? Porque aquilo vai criar algo nela, né? Aquilo vai criar algo nela. E se tem uma fase que nós, pais, quem tem filhos pequenos, eu dou graças a Deus que uma minha tem 15 anos e a outra tem 17. Eu dou graças a Deus, irmão Roberto, porque nós temos que ter esse critério. Às vezes nós queremos trazer essa responsabilidade toda aqui para o pastor Adalto, ou para o pastor, mas essa responsabilidade é minha sentado na minha mesa, é minha como pai, de injetar isso aí. Aqui em Deuteronômio, vocês pegarem aí na Bíblia de vocês, em Moisés, aqui pega aí, já está marcado aqui, ó, em Deuteronômio. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui, irmão Ronan e irmão Robério, em relação aos nossos filhos.
Porque quando nós fazemos essa parte, hoje eu falo mesmo para elas, eu e a mãe delas, ó, nós não devemos nada para vocês. Graças a Deus, vocês foram apresentados num berço cristão, nunca tiveram uma televisão com a antena ligada, graças a Deus. Não é porque a gente é bom não, mas a gente lutou para ter esse critério. Nunca tiveram a televisão, minhas filhas, ligada dentro de casa com a antena. Mas se nós não tivéssemos critério, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, irmão Robério. E as intimará, verso 7, Deuteronômio 6, verso 7, falando dos conselhos ali, né? E disse aqui, ó, e as intimarás até os filhos, e delas, falar da palavra, né? E delas falará assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Essa, irmão Robério e o irmão Ronan, nós temos que, nessa fase até os 7 anos, nós temos que ter bem assim, talvez, até um pouco áspero, para os nossos filhos deixar isso entrar no coração deles. Porque depois que eles têm isso aqui guardado aqui, as experiências lá fora, eles sabem, meu pai e minha mãe, quando tinha uma luta, Moisés fala do pai dele. Meu pai e minha mãe, quando tinham uma luta, eu sabia para onde eles iam para o altar. Então, quando eu tiver minha experiência de luta lá, eu sei para onde eu vou para o altar. E quem tem que fazer isso, irmão? Hoje o pastor Dalton falou, acabou de falar do netinho dele, que 3 anos de idade tem que ir para a escola. Já pensou se esse netinho for só para a escola? Se ele não tiver ali, irmão, uns pais criteriosos para injetar Cristo e conversar com ele, e ali, mesmo na idade dele. Vem cá, meu filho, olha, Jesus era uma criança assim, assim, assim. Eu tive muito cuidado doméstico com minhas filhas assim. Quando elas eram crianças, trazendo a coisa da fase de criança, na fase, leva para a vida toda, e isso é responsabilidade nossa, irmão Roberto. É verdade, irmão Magno, você falou tudo, nós vamos entrar, assim, quando nós vamos provar que isso é lembrado até o final da vida dos filhos. Daqui a pouco nós vamos falar disso, quando os filhos estão já lá com a idade, não tem mais os pais, tudo que os pais fazem tem o efeito na vida dos filhos. Então, qual tipo de efeito você quer provocar na vida de seus filhos? O que você está dando para seus filhos? Né? Que semente está plantando? Irmão Roberto, eu lembrei aqui agora de um depoimento de uma mãe, e ela também é neurocientista. Aí ela falando, a criança nessa idade, ela conta com o pai, com os pais, ela não sabe se defender. Aí ela dá um exemplo, às vezes os adultos, o vô, o tio, gosta de fazer cócega nas crianças. A criança no começo, ela pede, brinca, acha bom, mas depois ela não quer mais. Aí o adulto continua. Aí ela fala, se você é pai, esse é o momento de você chegar lá e falar para o adulto parar. Por quê? Porque ali já está provocando dor para ela. A cócega, quando passa, ela provoca dor no cérebro. E aquilo afeta o emocional dela. E ela não dá conta de lutar contra o adulto. Às vezes é o vô, o tio ou a avó. Então o pai tem que chegar lá e falar para o adulto, ó, ele pediu para parar, pare. Então, esse é o momento que a criança precisa muito, né? Nessa idade aí. Na escola, a mesma coisa. A irmã Thaís deve estar nos assistindo, ela deu o testemunho. Na escola, ela ia, né, vestido decente, né, vestido e tal, e a professora chamava a crente. Aí ela contou para o pai, mais ou menos assim, aí o pai, com ela, foi lá e conversou com a professora. Falou, a senhora não pode chamar a crente, isso é discriminação. A senhora chama a outra de a católica? A espírita, ela é sua aluna e ela tem um nome. E se ela reclamar, eu vou voltar aqui e vou te denunciar. Ela fala que aquilo deu força para ela. Ela era uma criança. Então, esse é o momento que o filho precisa muito do pai. Depois de adulto, ele já sabe se defender. Então, essa idade, né, irmão Roberto? Faz sentido, pastor? Nós não somos pai, mas acho que faz sentido. Algum pai quer comentar antes da gente passar para a próxima fase? 10 anos. Papai é um sábio, eu estou repetindo. Papai é um sábio, um herói. Ele é um gênio, sabe tudo. Tudo. 15 anos. Agora vem a fase. Coça a cabeça. Parece que papai se engana em certas coisas que diz. Né? Psicologicamente, o número que eles usam é 14. É a fase que a gente chama, né, da rebeldia. Por que será que é assim? Entrou o mal de repente? Não. Olha o quanto Deus é bom. Se até aos 10 a gente aceita tudo que o pai ensinou, mas o mundo que nós vamos enfrentar ele é diferente do que os nossos pais enfrentaram. Então a gente tem que aprender coisas novas, boas, mas novas. Então nesse momento a nossa mente se abre. Só porque ela abre de um jeito estranho, que a gente fica meio com raiva dos pais.
Meu pai é meio quadrado, meio antigo, né, irmão Robério? O importante disso que o irmão Ronan está falando, e o pastor até colocou também, que é importante o pai acompanhar a criança até os 10 anos. Por quê? Porque ela pode ser influenciada por diversas outras culturas, diversos outros costumes e coisas ruins, né? Só que até os 10 anos ela não consegue enxergar isso. Ela enxerga só o que os pais estão ali ensinando a ela, o que está sendo ensinado para ela, sem ela criticar. Ela não tem filtro. Ela não tem filtro, ela não critica, ela pega e planta aquilo no subconsciente. Porém, aos 10 anos, aos 15 anos, na entrada da adolescência, ela começa a entender que existe outro mundo, outras pessoas, outros ensinamentos, existe uma outra linha de raciocínio, né? E aqui ela começa a questionar os de casa, que é o pai e a mãe. Né? Ou seja, ela começa a ver que o pai tem defeito, que nem tudo que o pai faz, digamos assim, está certo. Não é que ela foi para o mal, não, porque ela tem que abrir, ela vai conhecer coisas novas agora. Agora aqui exige sabedoria do pai. Alguém arriscaria dizer? Onde está, digamos assim, né? O pulo do gato, o ponto sábio do bom pai. Você já foi essa idade, você já passou por ela. Ser igual o jovem. Enquanto ele está no ensino médio da escola, ele acredita em Deus, acredita na Bíblia, é crente. Mas quando entra para a universidade, em que aqueles expertos, professores das universidades, são expertos, abre a mente para o mundo da ciência, aí ele diz, evangelho é coisa antiga. Minha mente foi aberta, foi despertada. Hoje eu vejo diferente do que eu via. E muitos deixam de ser crentes. Mas o evangelho continua sendo verdadeiro. E assim é a criança, quando 14, 15 anos, a mente é aberta para o mundão como é que chama esse mundo, irmão Robério? Esse mundo... Tecnologia da rede social. Da socialização, o doutor Moisés sabe. E ele deslumbra desse mundo, aí chama o pai de, como é que chama? O pai de pacato, de coroa. Muitos jovens, moças e rapazes, quando vai para a universidade, se não tiver muita estrutura espiritual, deixa de ser crente. Porque vê o mundo, entra no mundo da ciência, e aí chama Deus de bobagem, sendo que quem criou a ciência foi Deus. Os professores só lecionam a técnica que eles descobriram na ciência. Mas quem criou a ciência do direito, da engenharia, da pedagogia, todas, foi Deus que criou. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 2. Pela fé, Deus criou plural, os mundos. Mundo da ciência, do direito, da engenharia, da medicina, mundos, plural. Hebreus 11, 2. Deus criou os mundos. Então, tudo que foi criado foi Deus. Mas ao despertar a mente, abrir a mente, eles consideram Deus como uma coisa atrasada, sabendo que Deus é muito maior do que aquela ciência, que quem criou é Deus, e o Criador sempre é maior do que a criatura. E assim é os filhos. Quem criou aquele filho foi Deus. Ou seja, quem criou aquele filho foi o pai. Que autoridade ele dizer que pai é coisa do passado? Pai tem vivência. Pai tem vivência, tem experiência de anos. E aí, o pastor já foi ali aos 18, né, quando está entrando na faculdade, ou antes. Ainda aos 14, ele vai ouvir outros, certo? Né? Questiona ali o que o pai e a mãe falam. Aí agora entra a sabedoria do pai e da mãe. É escolher a amizade dele, né? Como escolher? Elogiando a boa amizade, né? Por exemplo, você pode falar para o seu filho que está na cidade, falar assim, mas o irmão Robério é um jovem abençoado. O irmão Robério, Deus abençoe ele porque ele é crente. O irmão Roberto tem um bom emprego porque sempre permaneceu congregando e estudando. E o irmão Roberto não perdia tempo em celular, meu filho. Aí você vai dando referência. Porque se ele seguir um bom exemplo, o irmão Roberto porque está aqui. Mas você vai incentivando. Aí ele vai ouvir quem? O pastor. Agora, se você fala mal de pastores, mesmo que não seja o nosso pastor,
Mas se você fala mal de outros em casa, ele vai generalizar. Nenhum pastor presta, é isso e aquilo. Então, não fale mal. É momento de você mudar a tática. Não é a força que entra aí, é a sabedoria. Ah, o irmão fulano está congregando todo dia, sempre da mesma idade dele. Que aí ele passa a dar ouvido a essas pessoas. Porque ele vai questionar você. Ele vai respeitar, mas vai questionar porque é da idade. Porque isso que o irmão Ronaldo está colocando é muito importante. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu dei todo o ensinamento para o meu filho, fiz tudo de bom e de repente ele não está na igreja, né? A forma como cada um reage quando vira essa chave para a adolescência, quando começa a entender o mundo, ela é muito diferente de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que leva um susto, meu Deus, existe um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Mas aí entra nessa fase da adolescência, o irmão colocou bem, normalmente os pais têm uma dificuldade grande para fazer com que os filhos escutem o que ele está ensinando. Por quê? Porque os filhos começam a pensar, meu pai é ultrapassado, né? Meu pai não está muito certo. E aí ele começa a escutar quem? Começa a escutar as outras pessoas. Que outras pessoas são essas? As pessoas que estão em volta. Isso. Agora você, pai, pode decidir se as pessoas que vão estar em volta dele, nesse momento de virada, é aqui na igreja, ou seja, se você está trazendo ele para congregar, né? Se ele está ouvindo o pastor falar, se ele está ouvindo as amizades que ele tem aqui, são amizades que são frutíferas, né, irmão Ronaldo? Aí, irmão Alberto, às vezes o pai tem que sacrificar o domingo e ficar aqui com ele, né? Igual eu vejo o irmão Sandro, às vezes fica aqui para acompanhar a filha. É um sacrifício, mas para quê? Para que ela tenha amizade aqui na igreja. Isso é muito importante. Você bateu na tecla aí, que nós temos muitos pais que estão tendo desgosto de ver seus filhos entrando no mundão do pecado, porque eles não estão investindo na cultura espiritual dos filhos. Só a escola dominical. Vocês têm que aprender a ensiná-los a andar, para eles poderem andar com as próprias pernas. O caso do irmão Sandro acompanha a filha dele, sacrifica o soninho que ele teria. Ele está cansado, ele trabalhou a semana toda. Mas ele está investindo em um futuro. A filha é o futuro dele, né? Ensinar ela a amar isto. Feliz do pai que ensina os filhos a amar a igreja, amar o cultinho lá dos jovens, amar o cultinho de 8 horas lá em cima, amar. Você vê que seu filho não está muito amando, vai com eles, canta lá, vira um menino, canta, pula com eles, porque é um incentivo, é uma influência que você vai gerar neles. Exatamente. E tudo, irmão Ronan, é importante por quê? Porque o filho vai estar aqui sendo alimentado da mensagem, né? Então, ou seja, o que cresce dentro de uma pessoa é aquilo que ela é alimentada, isso. Não é isso? E aqui, nessa fase, a partir do momento que ele começa a ter dificuldade de questionar os pais, ele precisa receber o máximo de informações de pessoas ao redor da família. Exato, vão ser o campo de influência. Já que ele não vai te ouvir ali mais, ou vai ouvir muito pouco, brigando, aí você direciona qual que vai ser a influência dele. No nosso caso, quem tem igreja para congregar, quem tem congregação, tem esse privilégio. Vem para cá, né? Vem junto, sobe lá para cima, e junto, passa o dia aqui. Às vezes termina o culto aí, o pai sai, né? Não, você tem que ficar aqui para quê? Para ele ter amizade na igreja. Mas dentro da igreja tem má amizade. Tem a má, mas tem a boa. É mais a boa do que o ruim, né? Entre o povo de Deus tem 3 grupos, mas é mais o bom. Eu creio assim. Amém? Irmão Brana fala, não sei qual mensagem, irmão Brana fala assim, me diga qual é o pai e a mãe que eu falo com os filhos. Ele fala, me diz com quem tu andas, os livros que você lê, a música que você ouve, e eu direi quem você é. Exatamente. Então, às vezes os pais falam, mas eu criei meu filho de uma forma tão diferente, e hoje é uma pessoa que tem nada a ver com o que eu ensinei. Mas a gente já é ensinado que não é assim que funciona. Muitas vezes nós escutamos, são as pessoas que eles andam, o ambiente que ele vive, né? E os livros que leem e as músicas que ouvem. Pai tem que ter o critério de, antes do menino ir para a escola, ele ter o culto doméstico, quer dizer, vaciná-lo com o Espírito Santo. Como a mãe de Moisés, antes de pôr ele no barquinho, ela colocou aquele cheiro, aquele óleo, aquele azeite, ungiu aquele azeite. O crocodilo tinha pavor daquele cheiro do azeite. O crocodilo cheirava assim, saía nadando, correndo de pavor, querendo vomitar
daquele cheiro do azeite que a mãe dele colocou no barquinho para o crocodilo não aproximar. Assim é o pai, unja com o culto doméstico. E o menino vai ungido para a escola. Se não vacinar, o vírus pega. Por que está tendo essa crise de sarampo no Brasil de novo? É porque eles esqueceram, parar de vacinar o povão, está voltando. Está voltando. Irmão Robério, as irmãs vão cantar, né, de Periperi? Isso. Tem a irmã Ana Lídia, é isso? A irmã Ana Lídia vai ficar para o próximo outro domingo, porque as irmãs de Periperi estão aí, chegaram, levanta a mão. Vão cantar? Então tá bom. Se preparem um hinos aí para o final do culto, tá? Foram para Goiânia? Então vocês, esperem no final do culto. A irmã do Periperi fica para a próxima vez, né? Voltar depois do encontro, elas não estão aí. Mas tem umas aqui, ó. Tem aí? Então já vem. Canta com a mãe, povo de Periperi vai cantar, até o pastor Edson vai cantar. Então pronto, pastor Edson. Pastor Edson canta bem. Cantando os jovens de Periperi, jovem de cabelo branco. Já estão vindo. Cadê a outra que você falou, Lídia? Não, a irmã Ana Lídia e a irmã Beatriz tinham um hino também. Agora também, ó, depois Pode delas. ser? Pode. Então tá bom, depois delas, então... Pode introduzir o Moedinho também. Isso. O Moedinho está com a mensaginha dele lá. Tá bom. As irmãs... 8 minutos, eu acho que dá para resumir. Só para, então, andar aqui quando as irmãs ficam prontas... O que é que o filho pensa dos pais aos 18, aos 20, irmão Roberto? Vamos lá. Aos 20 anos, o pai já não é desta época. Ele é ultrapassado. Aos 30 anos, com a minha experiência, meu pai nessa idade seria milionário. Quem estava nessa idade, lembra? Não era mais ou menos assim? Você fala, meu pai, né? O pai estava ali com 55, né? Mais ou menos. Se meu pai tivesse meu conhecimento, minha sabedoria, o tanto que eu sou atualizado, se eu usar a tecnologia... É a pior fase do egocentrismo do jovem. Aos 40 anos, aí a cena muda, né? Aos 40 anos, Ou começa a mudar, né? O melhor é falar com um velho sobre o assunto. Talvez ele tenha uma ideia melhor do que a minha. O porrete começa a descer na moleira, né? Como eles dizem. Aí... Ele começa a lembrar de quem é seu pai, né? Do quão importante é seu pai, Mas né? por que tem que chegar aos 40 anos para acordar, né? Para valorizar o velho? Aos 50 anos, infelizmente, o meu pai já não está mais aqui. Morreu. A verdade é que as suas ideias eram brilhantes. Meu pai foi um guerreiro. 50 anos que vai acordar. O velho morreu. Aos 60. Era um grande sábio. Aos 60. Meu pai sempre foi um gênio. Olha. Um sábio. Morreu tão novo. Como lamento tê-lo compreendido tão tarde. Olha. Você, pai, pode deixar isso fazer com que seu filho te valorizem, né? E lembre de você nas maiores dificuldades, porque apesar de parecer que o seu ensinamento, às vezes ele esquece, mas o seu ensinamento, pode ter certeza, eu falo isso como filho, acho que cada um pode também sentir isso. Quando o filho estiver no caminho errado e colocar a cabeça no travesseiro, ele vai lembrar disso. Ele pode não agir com aquilo, ele pode não seguir, né? Ele pode até teimar com esse ensinamento, mas ele vai lembrar disso, né? E ver como semente, né, irmão Robério? Plantou a semente ali do 0 aos 8 anos, cultivou ali depois disso, né, às vezes até brigando, mas lá pelos 40, 45, 50, a semente vai brotar, ou às vezes antes, um pouco depois, mas o que você ensinou vai estar lá. Não Não deixe, é né? perdido. Isso. Nunca canse de ensinar a verdade para os filhos. Não é perdido ensinar. Como é que chama seu filho, Moab Dias? Como é que chama seu filho? Jadson. Agora há pouco a menina do irmão Abdias estava sentada ali, amarelinha. Eu falei, minha filha, o que foi? Você está tristinha? Pastor, não é de ver que o Jadson falou que vem na igreja hoje. Cresceu, criou, nasceu, cresceu na igreja e sumiu. Aí hoje diz que ligou, eu quero ir na igreja. Coisa linda. Fica de pé, Jadson.
Fique de pé. Palmas. Palmas. Aleluia. 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 Diga aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Nunca canse de ensinar os filhos o caminho do Senhor. Vale a pena, vale a pena. Não pensa que é serviço perdido. Não, não é não. Fica lá gravado no coração. Rapidinho, irmã Elisane. O pastor Adalto citou do meu pai hoje de manhã. Eu estava lembrando, passei o dia todo lembrando. A gente visitou, eu e minha mãe, uma irmã que era antiga aqui da igreja, que todos nós fomos criados juntos. E nós, os cotrins, né, todos firmes, ninguém nunca saiu da igreja, está todo mundo, graças a Deus, aqui. Aí o pai da família lá virou para a gente e falou assim, olha, eu não conheço nenhuma família que tenha todos os irmãos, e não é só os irmãos, né, as noras, os netos e todo mundo congregando. Aí ele falou assim, eu não tenho esse privilégio. Os meus filhos, eu sempre fui rígido, muito rígido, sempre trouxe na base da rigidez, e eles não têm nenhum na igreja hoje. E aí ele disse que sempre brincava com meu pai, falava assim, Eliezer, o senhor é muito... ele falou que meu pai era muito liberal, criava os meninos muito solto, e ele era muito rígido. E graças a Deus nós estamos todos aqui, e os dele, infelizmente, não estão. Eu creio, é por força, não é por violência. Eu creio que eles têm, eu creio que eles ainda voltam, mas o que me marcou foi o que ele me falou. Ele falou assim, que era muito bonito. Aí as pessoas às vezes perguntam, o que seu pai fez? Qual que era o segredo? Eu falei assim, eu nunca vi uma receita, mas uma coisa que ficou marcada dentro de mim foi o seguinte, não tinha assim, vamos para a igreja hoje? Essa pergunta nunca existiu. Não. Era simplesmente, hoje é dia de culto. Lindo. Não tem outra coisa, não existe. Lindo. Não existe essa pergunta. Natural. É culto, é culto. Natural é culto. Não tem compromisso no dia de culto, não existe, a gente sabe. Eu lembro do pastor Remi, falou isso chorando aqui um dia. Eu não sei como a Eliezer faz. Eu lutei rigidamente com meus filhos, e naquele tempo só tinha duas, hoje só tem uma. Só tem duas na igreja. E o Eliezer não fez nada e está todo mundo aqui. Isso é presente de Deus. Não tem receita, como você acabou de falar, não tem receita. Isso é graça, é misericórdia. Mas quando consegue isso, devemos levantar as mãos e dizer, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado. Amém. Que Deus possa nos dar sabedoria, né? Vamos ouvir o hino? E aí no final, a Moedinho já esteja aqui. Moedinho, por favor, já vem para cá. Após do hino. Canta, Moedinho fala, depois a outra. Isso, após Moedinho vocês cantam, tá bom? Tenho andado à procura de paz, forças em mim jamais pude encontrar. A escuridão imensa no caminho, Senhor, a espinhos, penso não vou suportar. Ouço o Senhor dizer, filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço tua história, prossiga fiel e você vai vencer.
Vinde a mim quem está cansado de lutar e alívio certamente encontrarás. Ouço o Senhor dizer: filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço tua história, prossiga fiel e você vai vencer. Ouço o Senhor dizer: filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço tua história, prossigas fiel e você vai vencer. Desde o ventre conheces minha história, prosseguirei fiel, no Senhor vou vencer. Amém. Bonito. Se alguém tiver um lenço para me emprestar, o pastor Edson está precisando aqui, está babando aqui. Quem que é o rapaz livre desimpedido para trazer essa moça para cá, gente? É incrível, a genética funciona mesmo. Pois é, essa genética nós temos que ter ela aqui. Cadê um rapaz, gente? É hora de vocês entrar em cena. Mateuzinho, você já está comprometido? Ai, Mateuzinho. Mateuzinho está orando para enfrentar a mão da visão lá, mas está com medo. Pastor Edson é mais suave que o da visão, Mateuzinho. É. Amém. Vamos lá, o Moedinho. Isso não é ficção, gente. Foi uma realidade. No mundão do meu... Edinho foi criado na mensagem desde novinho, mas teve um deslize e ficou mais de 20 anos fora, né, irmão Edinho? Nesse período, ele não conhecia a mensagem Almas Encarceradas hoje. Ele teve uma êxtase lá no mundão da cachaça, do cigarro, mundão sujo. Ele teve uma êxtase e Deus permitiu que ele fosse na quinta dimensão, aquilo que nós chamamos de inferno. O que você viu lá, irmão Edinho? E tudo que ele viu, ele conversou comigo, não é, pastor Edson? É 100% que o irmão Brana viu lá na mensagem Almas Encarceradas. O irmão Brana foi lá também e descreveu para nós na mensagem Almas Encarceradas. Aliás, eu só soube que a gente sai da terra. Aliás, eu só soube que a gente sai da terra. Eu já tinha estudado a mensagem do irmão Brana, mas eu nunca tinha percebido que passa pelas nuvens. Eu só depois que ele me contou, apesar dele não conhecer a mensagem, que ele me contou, né, que quando morre o espírito sai, então vai saindo da terra, passa pelas nuvens e tudo. Depois que ele me falou, e aí outro dia eu estava estudando essa mensagem e é que eu vi o irmão Brana falando que passa pelas nuvens. Eu nunca tinha tentado para isso. Eu só percebi esse detalhe porque ele tinha falado. Há muitas teologias, uns dizem que é embaixo, né? O Hades, o abismo é embaixo. Só que ele foi lá, o irmão Brana também foi lá. Eu prefiro ficar com o irmão Brana, eu prefiro ficar com o Edinho do que com a teologia que diz que o inferno é embaixo. Vamos. Igreja, eu vou tentar lembrar o máximo possível e eu gostaria que nós fôssemos crentes para crer no que eu vou falar, porque o que eu falo perante Deus, perante a mensagem, perante a Bíblia, que é verdade. Eu nasci na Assembleia, minha mãe era assembleiana, mas era muito pequeno, e
a minha irmã Elian, né, Deus revelou a mensagem para ela e ela nos levava de vez em quando ao tabernáculo. E depois que minha mãe foi embora, faleceu, aí nós viemos para a mensagem. Quer dizer, eu já era da mensagem, mas fisicamente comecei e me batizei aos 11 anos. E a primeira pessoa que me falou... Aqui, né, irmão? Aqui já. Já era aqui, aqui no Pedregal. Isso aqui é Deus que estabeleceu isso aqui. Deus tem um propósito nisso. Isso. A mensagem começou aqui. Amemos isto. Começou aqui. Então, eu me batizei aos 11 anos e não sei bem porquê, virei as costas para Deus e fui para o mundo. E a primeira pessoa que me falou do profeta foi a minha irmã Elinilda. Mas eu já no mundo, já há algum tempo no mundo, mas sempre criei na mensagem. Como eu creio na Bíblia, eu creio na mensagem, lógico. E eu comecei a falar com minhas irmãs que estavam tendo um pressentimento que algo ruim iria acontecer comigo, algo muito ruim mesmo. A minha irmã Elian, a minha irmã Elinilda, as que eu me lembro melhor que eu falei, eu não lembro se eu falei com o pastor Edson também, talvez não. Mas a Elian e a Elinilda, eu falei com elas que algo iria acontecer comigo, muito ruim. E ela falou que era besteira. E um dia eu comecei a passar mal na frente de casa, aí eu entrei e estava passando muito mal e deitei na cama da minha irmã e não sabia que mal era aquele. Foi o mal mais diferente que eu já tive na minha vida. E oxalá que nunca mais eu tenha. E nisso eu senti que algo estava acontecendo comigo que nunca havia acontecido. E eu comecei a pensar, eu me recordo que eu comecei a pensar se eu estava sonhando ou se não era eu mesmo que estava acontecendo. E nisso eu senti que eu estava saindo do meu corpo mesmo, a minha alma estava saindo do meu corpo. Deus é minha testemunha do que eu estou falando. E eu comecei a ver que eu estava subindo, e eu via a terra perfeitamente aqui embaixo. Tudo que a gente vê, se alguém conseguir subir no foguete, olhar para baixo e ver do jeito que eu vi, as coisas, tudo aqui embaixo eu vi. E eu percebi que algo estava acontecendo diferente, que eu estava indo para me encontrar com Deus, de uma forma era Deus. Mas eu sabia que não estava pronto. E eu fui subindo, fui vendo as coisas aqui embaixo. E depois eu comecei a sentir uma atmosfera muito pesada que nunca senti na minha vida. Era a presença de Satanás. Mas eu ainda não havia chegado na quinta dimensão. Eu já sentia a presença dele. E eu comecei me distanciando de Deus, da presença de Deus. Vamos bem devagar. Ele não havia chegado na quinta dimensão, não. Mas já estava sentindo a presença de Satanás. O irmão Brana fala justamente isso na mensagem de demonologia, que a quarta dimensão, que é a dimensão anterior à quinta, que é a dimensão do espaço, onde tem voz, imagem, tudo, assim, meios virtuais, é a quarta dimensão. Recebe influência da quinta. Recebe influência de demônios, esses artistas que estão na quarta dimensão, através da televisão, do rádio, de meios virtuais, telefone, eles estão ungidos ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Mas o irmão Brando diz, a quarta dimensão recebe influência da quinta. O Espírito de Deus é quem um pregador de Deus está lá na quarta, mas é a influência da sexta. Mas o que mais tem na quarta dimensão é a influência da quinta, de demônios mesmo. Demônios mesmo. O senhor viu isso, o irmão Brana endossa. Então eu fui sentindo a presença de Satanás e sabendo que eu estava para encontrar com Deus, que algo estava acontecendo que era a morte, vamos falar a morte. Minha alma estava passando para outra dimensão. E quando eu fui chegando, subindo, eu estava chegando a esse local horrível, que é a quinta dimensão,
eu lembrei-me da mensagem. A mensagem. Eu não queria acreditar que estava acontecendo comigo, que era uma morte, é um encontro com a outra, em outra dimensão. E nisso eu consegui ainda vir rápido à terra, segundos, vim rápido, mas eu tive que voltar, que continuar indo para aquele lugar. Então, como na Bíblia fala, até levando para o outro lado negativo, em um abrir e fechar de olhos estaremos com Cristo. Eu entendo plenamente. Porque se a pessoa que está indo para a quinta dimensão, ela desce aqui na terra e volta, quanto mais para encontrar Cristo? Quanto mais. E eu podia descer rápido e voltar rápido, mas ali era o local que eu estava indo. E quando eu comecei a pensar, morte, isso é a morte? Por que eu tratava a morte de uma coisa tão normal, tão natural, igual nós tratamos? Que a gente, o ser humano que não tem a revelação que nós temos, ela vai ali e chora pelo ente querido que partiu, acende uma vela ou coisa parecida para clarear o caminho dela, e não tem aquela convicção que nós temos quando a gente perde um ente querido, como eu perdi a minha irmã ultimamente. Dói, mas existe um consolo. E as pessoas não têm esse consolo. E mesmo assim, elas deixam seu ente querido e voltam a fazer tudo novamente de errado. Quando eu pensei, isso é a morte? Isso que é a morte? O que vale um corpo, a matéria? Não vale nada, nada, nada. Eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar. Quando eu senti que eu estava na quinta dimensão. Desculpa, igreja, perdoa. Que eu senti a presença do próprio Lúcifer. Existe as risadas, as críticas. Muita risada, muita crítica, muito demônio. Que eu fui ver que eu era da mensagem, que eu estava sentado aqui. Que eu deixei passar, e eu fui para aquele lugar e não queria acreditar, eu não queria me perdoar, eu não tinha como perdoar, eu estava na palavra, eu tinha tudo, tudo, eu sentei nos bancos, que eram uns bancos, e eu deixei passar, pelos pecados, e os pecados me atormentavam muito, muito. Eu estava no mundo, como o pastor falou, eu gostava de beber, o cigarro, mulher. Não tem, tentam me entender um pouco. Para quem está na quinta dimensão, vai ver que a maior besteira é o adultério. É a maior besteira. É o adultério, é a coisa que não é o normal, um esposo e uma esposa casados normalmente. Vender a alma por causa disso. Vender a alma por causa disso. Não tem graça nenhuma, nenhuma, nenhuma. Como um corpo que a gente tem nossas vaidades, esse corpo, a matéria, para quem está na quinta dimensão, qualquer barro desse tem mais valor do que um corpo. Nós, como seres humanos que choramos, nós, como seres humanos, que colocamos um corpo dentro de um caixão enfeito de flor, para uma pessoa que está na quinta dimensão, não tem um valor nenhum. Eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando, porque eu falo perante Deus, o Todo-Poderoso. Eu fui à quinta dimensão. O corpo não tem valor nenhum. Por isso que às vezes hoje eu entendo um pouco mais Deus, porque Deus quer uma vida eterna para a gente. A gente pede uma coisa e não recebe, fica emburrado. Eu falo por mim. Gente... Então, quando eu estava na quinta, chegando na quinta, a crítica, Satanás zombava de mim, zombou de mim. É a presença dele mesmo. Porque eu tinha tudo, e eu joguei fora. E o lugar é muito quente. É quente que um corpo, esse corpo, essa matéria não aguenta a temperatura, não aguenta. Mombrana disse justamente isso, ele disse que um fogo literal é gelo, em vista daquele fogo lá da quinta dimensão.
o Brana falou. O corpo nosso não aguenta. O barulho é imenso, que nossos tímpanos não aguentam. Não aguenta. Esses aparelhos, que seja um avião, esse barulho que tem na Terra é fraco. O barulho é imenso. O calor é enorme. E a presença de Satanás é ruim. Ele zomba, ele critica, e ele mostra o que nós perdemos, onde nós estávamos. Por isso que eu digo, eu creio, eu digo, eu afirmo. A mensagem que nós estamos, ela é tão verdadeira quanto Deus. A mensagem escrita, ela é tão verdadeira quanto a Bíblia. Não existe, eu digo isso pela mensagem, pela revelação e pelo conhecimento que Deus permitiu que eu fosse a quinta dimensão, que eu gostaria que mais nunca eu fosse, nem por um minuto. A mensagem que o irmão Brana pregou, ela é Deus. Eu posso, gente, errar, como eu erro, falhar, tudo. Mas aqui é Deus. Glória a Deus. Quando a gente vê um pastor, alguém pregando aqui, é Deus. Vocês, desculpa eu estar desviando um pouco, é porque minha mente cansa. Quando a gente ouve alguém pregando aqui, um pregador, é Deus. Entenda o que eu estou falando, é Deus. Quando a gente vê alguém no mundo, ali, uma pessoa que não tem a salvação, ela é demônio. Ela é demônio, eu afirmo, ela é demônio dentro de uma capa. O senhor viu isso lá na quinta dimensão? Humana. Eu vi na quinta dimensão. Então as pessoas lá blasfemam, falam muitas coisas contra Deus. Porque elas estão perdidas, porque a pessoa normal não falaria nada com Deus. Porque o tempo que eu fiquei, eu queria falar com Deus. Eu queria pedir perdão a Deus e que Ele permitisse que eu voltasse. Mas a misericórdia dele é grande. Vocês sabem por que eu não falei com Deus? Porque eu não pedi perdão a Deus naquele lugar? É porque Ele é santo demais, é muito santo. Eu me envergonhava de Deus. Eu só sabia que Ele era o único que poderia me tirar de lá. O único. E eu não é um sonho, não é eu vi como eu estou vendo a igreja agora, na quinta dimensão. Eu me vi algumas vezes assentado aqui. As coisas que eu ouvi, a palavra, eu ouvi tudo. O tempo não é esse tempo. Eu creio que isso aconteceu comigo pelo tempo que eu perguntei às pessoas, foi entre meia hora a uma hora. Minha vida passou todas as coisas de errado que eu fiz, tudo, um pensamento, um gesto, passou tudo na minha mente. Mas só que isso depois. Então, quando eu vi que eu não tinha mais jeito, que eu estava na garra de Satanás, estava nas mãos dele, na quinta dimensão propriamente dita, onde existe hoje as pessoas estão indo, a todo instante tem pessoas indo para a quinta dimensão, subindo para a quinta dimensão. Quando eu vi que eu estava lá na quinta dimensão, que não tinha mais jeito de descer, eu não podia mais ouvir a palavra, não existia um perdão ali para mim. Aí eu comecei a passar na minha mente, não é um sonho, é na mente mesmo, é uma coisa real, é real que esse corpo não consegue. Tudo de errado que eu fiz, todas as coisas, um olhar que eu fiz, que eu magoasse alguém, um pensamento negativo que eu tivesse de alguém, tudo. Ninguém está lá na quinta dimensão, joga lá, e Satanás fica só judiando, não. É tudo que se faz.
toda desobediência, a pessoa passa de uma por uma, de um por um. A fita passa como na tela da televisão. Passa como na tela da televisão, é outro tempo. Como eu falei, se eu estiver errado, Deus me perdoa. Contra você, né? Passa aquilo como o seu passado contra você. Contra mim. Tudo que eu fiz de errado. E as coisas, as pregações que eu ouvia só para me condenar, porque eu estava na verdade. E não valorizei. Eu estava na verdade, eu não valorizei. E eu não acreditava que eu iria para um lugar daquele, como as pessoas estão indo hoje aos montes. É porque elas não sabem. Satanás é covarde. As pessoas não levam a sério, né, Moedinho? Não leva a sério. O senhor não acreditava que o senhor ia para um lugar daquele. Eu não acreditava, pastor. Eu pensava que era brincadeirinha. Eu pensava que não vou não, só os outros, que eu não iria. Aí foi passando isso na minha mente, e eu queria sair dali e não conseguia, o barulho, o calor, a crítica, a distância de Deus. E depois eu comecei a descer. É como se fosse, eu digo muito, um poço de elevador, que tem uma certa distância. E eu caindo, eu comecei a cair, eu não queria cair, mas eu já estava caindo, comecei a descer. Um abismo. Descer um abismo. E lá eu via as outras pessoas no inferno, e lá eu ouvia as blasfêmias, as gritarias. As pessoas são revoltadas com Deus demais. Lá. Na quinta dimensão. Como que se Deus é culpado. Como se Deus fosse culpado. E eu comecei a cair, a descer, e aí um barulho enorme, que nossos ouvidos não conseguem ouvir, eles estourariam. O calor, meu corpo ia virar pó. Mas a gente sente tudo isso com esse corpo, como se fosse eu estivesse sentindo nesse corpo, só que esse corpo não aguentaria, mas lá, aquele corpo da quinta dimensão aguenta tudo mesmo. O sofrimento é terrível. Uma tortura. Eu fui descendo, e não chegava, não acabava de chegar. Ô, gente, por favor, ouça o que Deus fala através do pregador. Por favor, sigam. Sigam a mensagem. Se errar, levante. Se errar, levante. Se errar, levante. Se errar 1000 vezes, levante 1000 vezes. Eu fui caindo. E eu conseguia ver do outro lado. Eu quero que vocês acreditem. A gente consegue ver a outra dimensão, muito distante. A sexta. É Lucas 16, 19, o mancebo de qualidade que estava na quinta, via Lázaro do outro lado na sexta. Só que havia um abismo que não tinha jeito dele passar. Então é distante, não tem como. Não tem como, como posso falar, um abismo, não tem como passar para lá, não tem como de lá passar para cá. E eu sabia que lá estava Deus. E eu sabia que Deus não estava aqui comigo lá na quinta, mas eu sabia que Deus via que eu estava lá. Meu Deus. Eu sabia, e eu pensava em falar com Ele, para Ele me tirar, porque eu sabia que Deus podia me tirar, mas eu não tinha coragem, porque eu virei as costas para Ele. É como se eu matasse um bebezinho, depois eu fosse pedir ajuda à mãe. É muito pior. Falar com Deus é muito pior. Eu estive aqui, e eu descendo, e tudo passando na minha mente, todas as coisas de Deus, passava tudo na minha mente, só para me perturbar. E Satanás rindo, e eu sabia. Seu passado perturbando. Seus pecados.
Eu ia descendo, aquele barulho, um barulho enorme. Aí depois parece que o barulho fazia trum. Aí eu pensava, vai acabar. Aí depois começava tudo de novo. Aí eu ia vendo tudo de novo. E eu pensava, Deus. Quando eu olhava para aquele lado, eu falei, por que eu vim para cá? Eu já estava perdoado. Entendam isso. Não precisava eu ter ido para lá. Porque as coisas erradas que eu fiz me levaram para lá. Mas o que faltava para mim era só aceitar o perdão de Deus. Era só isso. Porque eu cria na mensagem. Eu creia na Bíblia. Eu tinha tudo. Eu cria no profeta. Mas nunca só porque eu não aceitei o perdão dele. Foi isso. Nunca aceitou se consertar. Não aceitei me consertar. Então, se mesmo com as minhas falhas, com os meus erros, com os pecados que eu comecei, eu estivesse aqui, gente, a misericórdia de Deus me pegava. Tudo perdoado, como já foi perdoado há 2000 anos atrás. Aí eu não acreditava que eu tinha rejeitado essa palavra. Não acreditava, gente. É uma coisa mais besta que o ser humano pode fazer, mais tola. Começando por mim, é quem vira as costas para a palavra. Lute. É só isso que eu posso falar para vocês. Lute. Amém. Não concorda com Satanás em nada. Ele é covarde. Ele é covarde. Ele não fala o que é a quinta dimensão. Não. Ele não fala o que é essa mensagem do pastor, do profeta. Ele não fala, lá na quinta dimensão, aqui ele não fala que é um deusinho, igual eu estou falando. É um deusinho, eu entendo o que o pastor fala. Que nós somos deusinhos mesmo. As pessoas perdidas são Satanás mesmo, só porque está dentro dessa dimensão. Que Deus permitisse, liberasse essas pessoas no mundo, que bagaceira ela faria? Se Deus liberasse para nós, que coisa sublime nós nos faríamos? Como o irmão Brana fez só um pedacinho do que Deus fez, foi só um pedaço. Deus é muito, muito, muito maior. Irmão Brana foi o homem, se Deus desse um pouquinho mais de poder para o irmão Brana, o corpo dele estouraria. Não aguentaria. Deus é muito, 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 muito mais poderoso do que nós pensamos. Satanás não está... Deus... Satanás tem muito mais poder do que a gente pensa. Ele é muito mais covarde do que a gente pensa. Então, não defenda nada. Tudo que você fizer de errado, se olhar para uma pessoa e a gente tiver um pouquinho de raiva, fala, eu errei nisso. Se a gente pensar alguma coisa mal do irmão, não concorde, eu errei. Se em outras palavras, o que fizer, em outras palavras, não advogue nada do diabo em você. Não advogue nada do diabo em você. Nada, nem um pedacinho, nem um pensamento que a gente tem de uma pessoa que fez qualquer coisa ruim pra gente. Não advogue pensamento, ou as coisas de Satanás. Ele é cruel. Ele é cruel muito mais que vocês pensam, muito mais que eu consigo imaginar hoje. Então, para terminar, quando eu ia descendo, eu olhava para o outro lado, sabia que ali estava o povo de Deus, a presença de Deus. E eu, naquele lugar, aquele barulho, a mensagem, o que mais perturba a pessoa na quinta dimensão, além do calor, daquele pesadelo estar descendo, a coisa que mais perturba
é ter virado as costas para Deus. Meu pai, você não A pior coisa é que você não te perdoa nunca. não se perdoa nunca, porque nós, sim, Deus entende a gente. A gente pensa, Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro, Deus é poderoso. Sim, a gente pensa. Mas nós não sabemos a santidade de Deus. Nós não conseguimos. Porque se Deus permitisse um pouquinho mais, nós sairíamos daqui da terra. Eu entendo um pouco. Eu sei que a irmã Brana orou, mas eu entendo um pouco porque que a irmã Brana falava. Eu acho tão bonito. Eu acho... Haja esquilo. Eu entendo um pouco. Eu entendo um pouco. Quando ele orou pela menina, né, que ele pegou e falou assim: feliz que cor que você quer seus olhos? É isso, Deus. É normal. É porque Deus, não sei bem o porquê. É porque Deus, se Ele der muito poder pra gente, a gente pode até fazer besteira esse corpo aqui. Mas o que eu quero falar é porque minha cabeça já está enjoada, gente. O que eu quero falar é sobre a mensagem, sobre a quinta dimensão. Todas as pessoas que estão na quinta dimensão, elas não se perdoam. Não. Elas não se perdoam. Por que não se perdoa? Tinha tudo na mão. Porque tinha tudo. E jogou fora. Tudo na mão e jogou fora. Por causa de 5 minutos de bobagem. Uma coisinha leva a pessoa para o inferno. Que seja um cigarro, uma dose de cachaça, um corte, uma tesourinha no cabelo, tudo isso, um sexo ilícito, tudo isso leva a pessoa para a quinta dimensão. Leva. A Bíblia diz. O senhor viu isso lá? Eu vi na quinta dimensão, é porque minha cabeça está meio assim. O que o irmão Brana fala, eu vi as pessoas na quinta dimensão, é como a gente vê hoje. Está aqui, ó, a quinta dimensão. A gente anda pela cidade, você vê a quinta dimensão. Só que elas não estão gritando, não estão blasfemando ainda. Mas é a quinta dimensão. Essas músicas aí, eu gostava muito. Deus me perdoa estar comentando isso, assim, mas Deus me entende. Eu gostava muito de rock. Era meio mulherengo. Gostava de beber. As coisas que me perturbaram muito foi a mulher e o rock e o cigarro na quinta dimensão. Porque do jeito que eu estava no mundo, eu bebia, eu fumava e eu adulterava. Essas coisas que mais me perturbaram lá, foi essas coisas que eu mais gostava aqui. Foram essas coisas. Então eu ficava me vendo ouvindo rock. Eu me via com um cigarro na mão. Meu Deus. Eu me via bebendo, com cigarro, adulterando. Gente, eu olhava, não acredito que eu adulterei. Eu não acredito. Lá na quinta dimensão. Na quinta dimensão eu via as coisas que eu já havia feito mesmo. Olha. O que eu havia feito mesmo. Eu não queria acreditar que fui eu. Não fui eu que fiz isso. Qual a graça que tem? Qual a graça que tem? Eu me via, eu não lembro muito em detalhe, mas se eu falei mal de alguém, com certeza eu falei, eu vi eu falando mal. Se eu falei de 10 milhões de pessoas, eu ouvi as 10 milhões. Tudo isso vinha contra você lá. Tudo. Se fala um palavrão, você vai se ver vendo um palavrão. O tempo não é esse. Não é esse. Uma pessoa lá, eu vou falar para vocês entenderem. Eu creio que eu fiquei de 30 minutos a 1 hora. Isso aconteceu comigo de 30 minutos a 1 hora 40, não me lembro bem. Eu pensei que tinha dias, semanas que eu estava lá. É um outro tempo, se é que pode marcar tempo lá. Então, que eu estava... Aqui, gente, igual eu falei, uma coisa leva para o inferno. Falar mal de alguém, um corte de cabelo, um cigarro, uma bebida, tudo isso. Mas agora eu vou perguntar, quem aqui na terra não erra? Quem não erra? Então é isso que eu quero falar para vocês, gente. Eu não sou pregador, mas eu quero que vocês entendam.
Errou, levante. Errou, levante. Errou, levante. Errou, levante. Não advogue. Conserte. Não, eu estou errado mesmo. Eu estou errado. Assuma. Não, eu faço, mas eu estou errado. Eu fiz, mas eu errei. Tudo. E creiam, saibam, acredite. A mensagem, eu vou falar do pastor Adalto, vou falar do meu irmão, pastor Edson Honório, vou falar do pastor Joaquim, são os pastores que eu mais ouço a pregação. Essa mensagem, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Eu não troco minha alma por nada. Eu conheço a quinta dimensão. Eu não troco minha alma por nada. Na Bíblia fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Me diga quem no mundo tem o mundo inteiro. Quem é dono do Brasil? Ninguém tem condições. O mundo inteiro vale muito mais. Então ninguém é dono de um país. E a Bíblia fala o mundo inteiro e perder sua alma. Então, até me perdi o que ia falar. Me perdoa. O pastor prega, é verdade. Então, a minha alma, eu coloco na mão, na mensagem, se tiver como, e viro as costas, porque eu confio do jeito que existe Deus. Do jeito que Deus é verdadeiro, o que o pastor Edson Honório, meu irmão, é uma honra. Do jeito que o pastor Edson prega, o que ele prega é Deus. O que o pastor Adalto prega é Deus. O que o pastor Joaquim prega é Deus. Então, por que a gente vai ficar caído, ficar caído? Se a Bíblia, se a mensagem fala, levanta, vem de novo. E Deus vai nos perdoar de tudo. Não precisa ir para a quinta dimensão, porque fez isso, fez aquilo outro. Caiu, levanta, não advogue. Não advogue. Sujeiras lá fora, deixa lá fora. Quando entrarem, eu estou falando que nessas instalações, no tabernáculo, pelo amor de Deus. Oh, Deus. Quando entrarem naquela porta, gente, respeite, pelo amor da tua alma. Amém. Respeite quando entrar aqui, respeite. Quando alguém falar assim, cadê o irmão Samuel, que é pastor Samuel? Não estou dizendo que é o bom, não. Eu estou falando certo. Ele é o pastor, respeite. Como diz o militarismo, colhe as placas pelo ofício que tem nele. Amém. Eu estou falando com vocês sério. Amém. Eu vou até falar uma coisa, não sei se é para falar, mas eu vou falar. Uma vez, não sei o que foi, eu lembro mais um pouco, mas não vou contar. Aí eu peguei, fiquei chateado, não sei o que, aí falei um pouco mal do pastor Adalto. Aquilo ali não é o senhor Adalto, eu falo... O Deusinho está dentro dele. Você lembra, pastor? Eu lembro. Eu fui lá dentro e pedi perdão. Eu não quero remendar nada, não. Mas não foi aquele falar mal. Mas eu falei mal, um pouquinho. Foi o suficiente para entristecer a Deus. Respeite a sujeira que a gente... Eu vou falar por mim. Se eu tenho uma sujeira lá fora, eu deixo lá fora. Aqui dentro eu sou o irmão Edinho. Eu respeito esse nome. Eu respeito aquela coluna. Eu respeito aquele homem. Mesmo que ele já faleceu, eu respeito. Eu respeito os meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs em Cristo. Olha, não estou remendando nem desculpando, não. Mas vocês entendem por que às vezes eu vinha bêbado aqui? Era a sede. Era a sede, porque eu estava lá, eu já tinha ido na quinta dimensão. Eu sabia que aqui, porque eu pensava, se eu morresse aqui dentro, e Deus me respeitaria. Se eu morresse aqui dentro, estava bom demais. Eu ia para a cesta direto. Então,
Não pensem que aqui é uma igreja qualquer. Não pense que o que ele prega aqui... Uma vez, vou até contar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Uma vez eu bebo, eu fui lá na igreja, lá eu preguei um pouco lá na igreja, bebo. Não, é normal na denominação. Não é certo não, mas normal. Agora aqui, está entendendo? Que eu não faria isso, nem se eu tivesse bêbado. Vocês entendem o que é aqui? Olha, Deus me conhece. Deus me conhece. Eu poderia enganar todo mundo. Até os anjos do céu, talvez eu poderia enganar. Deus não. Deus sabe o que eu estou falando. Deus concorda comigo. Deus sabe. Aqui é o lugar que vai levar a gente para o rapto. Queira acreditar ou não. Queira ir ou não queira ir. Mas é aqui. Deus sabe o que eu estou falando. Então, se eu tenho os meus erros lá, é lógico que eu tenho, né? Eu tenho as minhas falhas, lógico que tenho, mas eu não advogo. Amém. Não concordo com os meus erros. Amém. Com nada. Se eu falar mal da minha esposa, eu não concordo. Amém. Se eu der um tapa no meu filho e eu achar que está errado, eu não concordo. Nada que vai contra a Bíblia, nem uma vírgula. E eu não duvido da Bíblia. Se o pastor pregar uma coisa que eu não entender, se eu ler alguma coisa da Bíblia que eu não entender, eu passo por cima e falo assim, é isso. Amém. Eu não duvido, não vou questionar. Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Gente, só um pouquinho, poxa, acho que eu estou pregando, me perdoe, gente. É porque é tão gostoso. Eu sabia que eu sou da mensagem, que eu estou na palavra mesmo, não estou falando galho não, que eu estou na palavra mesmo, verdadeiramente. Isso me dá uma alegria, me dá um gozo, sabe? Que eu sei que eu vou subir, não porque eu fiz alguma coisa, sabe por que eu vou subir? É porque eu creio na palavra verdadeiramente. Amém. É só por isso, não é porque eu faço isso ou aquilo não, é porque eu creio. Então o que Deus quer da gente é obediência. Quem obedece tudo? Ninguém. Tenta obedecer a quinta dimensão. As pessoas estão indo para a quinta dimensão por besteira. Por besteira, porque não creram na palavra. Porque advogaram os seus erros. Não creram naquele que morreu na cruz, que é o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Se nós cremos na palavra, pouco, que ninguém faz nada por Deus não, a gente faz pouco. Mas um pouquinho que a gente está fazendo, eu venho lá de casa, eu não gosto de acordar cedo, eu acordo cedo, venho. Entendeu? Às vezes eu dou uma cochilada aqui na igreja assim, eu tento... Eu sei que estou errado, mas... Eu não tenho nada para oferecer para Deus, mas se Deus fala assim, e agora, Edinho, eu vou te levar, o que você tem para me oferecer? Eu falo, Deus, eu creio verdadeiramente na tua palavra. Amém. Só isso que eu tenho para mostrar para Deus. Amém. A gente... Tá bom, né? Moedinho, faz uma oração para os desviados, para os que estão caminhando nas fronteiras, brincando com vida eterna, brincando com igreja, brincando com essa igreja. Faz a oração, Deus, tenha misericórdia deles, delas, salve-os, salve. O Senhor foi na quinta dimensão, o Senhor tem noção do que é ir para a quinta dimensão. Então ore com a sua alma, dizendo, Deus, não deixa ninguém para lá não, lá é muito pior do que a gente possa imaginar. Ora agora. Eu posso subir aqui para orar? O microfone está aí, pega aí. Só para não subir aqui. Aí embaixo mesmo. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, o Senhor me conhece, ó Deus.
O Senhor sabe que eu tentei passar tudo o que eu lembrei, que eu lembro, para as pessoas, Senhor. São meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Deus, antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que eu estaria aqui agora. Verdade. O Senhor não aprende nada. Nada o Senhor aprende. Porque o Senhor já sabe de tudo. Amém. Deus, no mundo existe milhões e milhões de pessoas que muitos dizem que todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Não, Deus, não é assim. Todos são criaturas. Filhos não são todos. Jesus, Pai querido. Oh, Deus. É tão ruim, Deus. É tão ruim viver longe do Senhor. Agora, Deus, quando se passa para outra dimensão, é terrível, Deus. Deus, lembra que o Senhor, sendo Deus, fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor desceu do seu trono, se fez carne e morreu numa cruz por nós, ó Deus. Meu Pai. Pai, Satanás ele é covarde, ele tem um certo poder, ele é enganador, ele é perverso. Ele não fala para as pessoas a verdade. Ele não fala para as pessoas o que é a quinta dimensão. Para muitos, Deus, ele fala que acender uma vela, fazer isso, aquilo, outro. Não tem nada a ver, Deus. É mentira. Mas o Senhor, ó Deus, que conhece o passado e o futuro, o Senhor é o Alfa e o Ômega. O sangue que derramou na cruz não foi meu, não foi de um anjo, foi do Todo-Poderoso. Deus, o Senhor só tem duas vantagens: a soberana e a permissível. As coisas boas, as coisas ruins existem. Até a morte é a vontade permissiva do Senhor. Todas as coisas ruins é a vontade permissiva do Senhor. O Senhor conhece os corações das pessoas. O Senhor conhece a cegueira das pessoas. O Senhor conhece as limitações das pessoas. E o Senhor vê que Satanás ele é covarde, ele é mentiroso, ele é um grande enganador. Eu fui besta quando eu afastei. Mas eu conhecia a palavra. O que eu tinha que fazer no terreno dele, Deus? O que eu tinha que ir para lá? Por que eu não fiquei aqui me arrastando? Ó Deus, abra os olhos das pessoas que estão desviando, Deus. Por favor, Senhor. Abra os olhos das pessoas que estão dizendo que não dá conta, Deus. Ninguém dá conta mesmo, Senhor. Mas o Senhor já deu conta, o Senhor já pagou nossos pecados, o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos curou, o Senhor já nos salvou, o Senhor já fez tudo, Deus. Tudo. Ajuda-nos
Ajuda-nos a enxergar, ó Pai. Ajuda-nos a enxergar, Pai. Ó Deus, nos dê força para que nós possamos ser mais inteligentes, mais fortes, lutar, pisar na cabeça de Satanás, Senhor. Ó Deus, eu gostaria de ser mais um cristão, ó Deus. Mas estou aqui, meio manqueba, espiritualmente falando, mas eu estou lutando. Mas Deus, e aqueles, Senhor, não que eu sou melhor, mas aqueles que ainda estão lá fora, afastado, desviado. Ó Pai, ó Senhor, como eu falei com o Senhor, que antes da fundação do mundo, antes de tudo, o Senhor sabia que eu ia estar aqui pedindo ao Senhor, um barro fraco igual eu sou, mas eu posso mostrar para o Senhor, com gratidão, o que eu tenho dentro de mim, Deus. Que eu creio na Tua palavra, Senhor. Olha dentro de mim, veja alguma coisa boa, Senhor, e atenda a minha súplica, Senhor. Aqueles que estão afastados, Deus, dá um murro. Se eu não estou dando, se eles não dão conta, por favor, Senhor, tira-os da garra de Satanás. Amém. Senhor, eu te suplico, vá de encontro àquelas pessoas que estão afastadas. Tome das garras de Satanás, Senhor. Traga de volta para a Tua palavra. E o Seu nome, Deus, seja clamado por mais um aqui na terra, Deus. Liberte-o das garras de Satanás. Cubra-nos com Teu sangue, ó Deus. Abra nossos olhos espirituais. Nos dê força. Nos dê mais amor pela palavra, Senhor. Nos dê mais gratidão pela Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, dê ordem aos Teus anjos que acampem ao redor daqueles que estão lá fora e os trague de volta. Arrebente, Senhor, as correntes de Satanás e os liberte. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, traga-os de volta para a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te amamos, nós te adoramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus, amém. Isso é mais sério. Isso é mais sério do que se pensa, gente. Isto é mais sério do que se pensa. O Moedinho foi lá, o irmão Brana foi lá. Isso não é conto de carunchinha. Isso que não é enfeitar um culto, não. Isso é realidade. Quinta dimensão, região de demônios. Quero ir para lá não, meninas. Não brinque com namoro errado. Você quer ir para o inferno? Namorar com um rapaz que não é cristão? Ir para o inferno assim de graça. Você ficou louca? Rapaz, namorar com moça que não é cristã, julgo desigual. Se a Bíblia fala que não, é porque é não. Brinque não. Esse namorinho, homem casado com mulher casada, ou vice-versa, homem casado com moça solteira, ou moça solteira com homem casado, você está brincando com fogo, você se queima. Você ficou louco da cabeça? Pare com isso. Deus não é culpado de ninguém ir para o inferno. Culpados somos nós, que não aceitamos o perdão, a reconciliação. Gente, isso não é brincadeira não, gente. Isso que o Moedinho está falando é coisa muito mais séria do que ele deu conta de expressar. Muito mais. Assim como que o irmão Brana prega, ele não deu conta de expressar. A própria mulher dele, quando morreu, voltou e disse: Billy, você não sabe nem o que você prega. O céu, Billy, é muito mais do que o que você prega. Assim como o inferno também. Amados,
dá vontade de chorar, chorar e pedir: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Não é hora de brincar, não, gente. Não é hora de brincar. Ah, Deus. Jades, vem cá, deixa eu orar por você, Jades. Deixa eu te dar um abraço aqui. Vem cá, você é um filho de Deus, Jades. Você nasceu no berço cristão. Você não é do mundo não, meu filho, eu te amo. Eu te carreguei nos braços. Você é filho. Obrigado por você ter vindo. Deixa eu te dar um abraço. Aleluia. Ajuda, Pai. Ajuda essa pobre criatura. Essa pobre alma, Pai. Ajuda esta pobre alma se restabelecer de novo. Salva, Senhor, salva. Nós o amamos muito, Jesus. Ele é um filho, Ele é um filho. Em nome de Jesus, pense nisso, Jades. Pense, Deus te ajude. Tem mais alguém? Eu quero te dar um abraço. Que quer voltar para a fé de novo? Tem mais? Vem aqui. Moça, rapaz, homem, mulher. Não é hora de brincar não, gente. Brincar com salvação é coisa muito séria. Às vezes você está congregando, está tomando ceia, mas está desviado. Está desviado da comunhão. Fala mal de Raimundo e todo mundo. Boca depravada, língua suja, gestos imundos, adúltero, adúltera. Brinca com coisa séria, não. Brinca não. Vamos ser crente. Vamos ser crente. Vamos ser crente. Não brinca com salvação, não, gente. Salvação é muito especial. Você viu o irmão Edinho falando lá no inferno? Ele gritava: Deus, por que eu joguei fora o que eu tinha? Eu lembro do irmão Edivino. O Edivino é cunhado do irmão Eliseu. Eu batizei ele. Não, ele já veio da mensagem. Eu pastoreava em Paraty, Rio de Janeiro. Eu pastoreava lá. O Edivino veio congregar conosco, lá do sul. A esposa dele era médium espírita. Médium espírita, odiava a mensagem. Os espíritas são demônios, eles odeiam a palavra. E ela brigava com ele dia e noite para ele deixar a mensagem. Só que um dia uma doença terrível pegou ela. E quando ela estava morrendo, nunca esqueço, o Edivino me contou isso com lágrimas. Quando ela estava morrendo, naquele transe da morte, indo, voltando, ela chamou ele ao lado da cama e disse: Edivino, vem aqui, já perdendo o fôlego. Ela disse: Edivino, eu quero te pedir uma coisa. Ele disse: pode pedir. Eu estou morrendo, Edivino, mas você vai me prometer uma coisa, Edivino. Nunca saia desta mensagem. Esta mensagem é o único caminho para o céu. Na hora da morte, parece que aqueles demônios saíram e ela viu a profundidade do inferno que ela estava entrando. Disse: Edivino, me prometa nunca sair desta mensagem. Este é o único caminho que leva ao céu. Ele me prometeu esses dias, eu falei com ele, prometeu de vir aqui. O dia que ele vier, eu vou pôr ele para dar esse testemunho. Esposa, a médium espírita, centro de terreiro de Macumba. Mas na hora da morte, parece que ela se libertou daqueles demônios, mas não tinha mais jeito de retornar. E ela pelo menos recomendou ele isso. Me prometa nunca sair desta mensagem. Ela é o único caminho. Os demônios sabem. São Tiago, capítulo 2, verso 19. Eles creem que chega a estremecer
Só que eles não dão conta de obedecer. Mas eles sabem que este é o único caminho. Por isso que ele faz tudo para te tirar dele. Vamos cantar somente 2 hinos, viu, Tiago? 2 hinos, irmão Samuel dá os avisos e o pastor Edson vai ter aí 45 minutos. Depois eu quero orar pelos enfermos, viu? Eu quero orar após a pregação do pastor Edson. 2 hinos, vamos lá.